Olá, sou o professor Wallace, sou professor de matemática. E nesse vídeo eu gostaria de fazer uma revisão sobre matrizes. Em vez de abordar todos os conteúdos, eu vou ser um pouco específico, até porque esse vídeo eu acredito que ele vai ser um dos mais longos de todos que eu já fiz. A minha intenção, na verdade, era falar apenas de matriz inversa. Porém, nós precisamos entender um pouquinho o que é matriz composta, transposta, e o que é cofator, daí no caso para a gente montar o cofator de uma matriz. Bom, primeiro passo, matrizes transpostas. Né? Então, se eu tiver uma matriz M, conforme diz aqui no enunciado, sendo M uma matriz, temos M elevado a T, uma matriz transposta de M. Então, aqui estaria a minha matriz M e aqui estaria a transposta de M. Então, imaginando aqui, sempre I, aqui I, I, J, ok? O I e o J. Então, eu tenho aqui o I1, que o I sempre vai ser linha, ok? O I é igual a linha, ok? Linha. E o J vai ser, consequentemente, coluna, ok? Então, eu tenho o I como linha e o J como coluna. Então, eu tenho aqui primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna. Tá. O que é a matriz transposta? Eu vou transportar tudo que é linha para virar coluna. Então, onde eu tinha primeira linha, primeira coluna, continuou sendo. Mas a primeira linha, segunda coluna, passou a ser segunda linha, primeira coluna. Tá? Então, por exemplo, esse A12, de onde veio? Veio daqui. Veio desse A12. Ok? Tá? O A13, consequentemente. Então, o que era a primeira linha, tudo isso aqui que era a primeira linha, tá vendo? Tudo que era a primeira linha, virou novamente aqui primeira coluna. Ok? Então, é isso que significa aí matriz transposta. Então, ele dá um exemplo aqui. Vamos para o exemplo. Esse aqui é o exemplo, tá? O exemplo aqui. O exemplo. Então, eu tenho um exemplo aqui, ok? No exemplo. Eu tenho ali a matriz A como 1, 0, 3 na primeira linha, 2, 1, 4. Repara que isso que era a primeira linha aqui nela, na transposta dela, virou o quê? Virou primeira coluna. Ok? Da mesma maneira, ó, aquilo que era aqui nessa, deixa eu ver se eu consigo mudar de cor. Isso aqui que era segunda linha, consequentemente virou o quê? Virou segunda coluna. Ok? O mesmo aconteceu aqui, ó. Na matriz B eu tinha 1, 0 na primeira linha. Na transposta de B, esse 1 e 0 virou quem? Virou a primeira coluna. Então, quando eu falo de matriz transposta, eu pego o que é linha e transformo essa linha em coluna. Ok? Do mesmo modo, com a segunda linha, que era 2 e 3, transportei 2 e 3 para onde? Para a segunda coluna. Então, quando eu falo de matriz transposta, eu transformo o que é a primeira linha em primeira coluna, ok? Por isso que chama matriz transposta. Vamos transportar aí a linha para a coluna, tá bom? Vamos agora para o segundo tópico, que é cofator. Aquilo que eu falei, o I vai representar sempre o número de linha e J representar o número de coluna, ok? Então, quando eu pego ali, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, só para vocês entenderem. Eu peguei aqui, por exemplo, o A32. O A32. O meu I, voltando lá, o meu I vai ser quem? Vai ser 3. E o meu J vai ser quem? Vai ser 2. Ok? Então, é isso aí que significa o I e o J, tá? Então, essa aqui é uma matriz genérica, mostrando sempre o número de linha
aqui é o número de linha em coluna, linha em coluna, linha em coluna, linha em coluna, e assim sucessivamente, tá? Bom, lembrando aí que o meu I sempre vai ser a posição na linha e o meu J na posição da coluna. Como que funciona o cofator, ok? Aqui, gente, eu não coloquei no slide, mas não tem problema, eu monto agora. Esse menos 1 sempre vai ser elevado a quem? Menos 1 elevado a I. Opa, voltando. I mais J. Ok? Então, tá aí a fórmula do meu cofator. O meu cofator sempre vai ser menos 1 elevado a I mais J, então aqui seria I, na verdade, e aqui é J. Daí eu tenho ali menos 1 elevado a I mais J, vezes o determinante de quem? De quem sobrou. Então, por exemplo, a linha que está o meu A11, por exemplo, eu estou falando aqui do meu A11, então o meu I é 1 e o meu J é 1. Eu tiro essa coluna do meu A11, ok? E tiro a linha do A11. Quem que sobrou? Sobrou somente esses elementos. E é dele que eu vou tirar a determinante para multiplicar com menos 1 elevado a esse valor que eu achei. Segundo fato, aqui ficou um pouquinho para baixo o meu determinante. Então, aqui na verdade, vamos imaginar que a gente está calculando com o fator de A12. Ok? A12. Então, seria quem? 1 mais 2. Ok? Seria 1 mais 2. É menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o determinante de quem sobrou. Então, quem que sobrou? Eu ia tirar essa coluna do A12, ia tirar essa linha do A12, ia ficar somente com o A21 e o A31, o A23 e o A33, calcular o determinante dele. Ok? É assim que eu calculo o cofator. Aí eu peguei um exemplo, uma matriz um pouquinho maior e tal. Então eu peguei, por exemplo, para calcular o cofator. Vou começar alguns exemplos à parte. Então, por exemplo, vou calcular o cofator do A12. O A12 ele seria a primeira linha e segunda coluna. Quem que é o A12? É o 3. O A12 é o elemento 3, ok? Depois a gente vê o outro lá. Ok? Esse aqui é o A12. Bom, bonitinho. O A12. O elemento 3. Então, o que eu faço? É menos 1 elevado ao I, que é 1, e o J, que é 2. Então, aqui eu tenho novamente o I e o J. Ok? O I e o J. Bom, posição na linha, posição na coluna. Vou calcular, então, a minha matriz, eliminando esses elementos da linha. Não vou arriscar, senão ficar muito poluído aqui. Mas seria o quê? Eliminar em partes essa linha aqui, essa coluna e essa linha, ok? Bom, eu vou pegar um outro exemplo aqui, vou mudar a cor da minha caneta, alterar a cor da caneta, vou pegar aqui um azul, depois a gente volta. Segundo exemplo aqui, vamos pegar o A42, quem que seria o meu A42? Seria a quarta linha, 1, 2, 3, 4, segunda coluna, seria o elemento 1, ok? Bom, mas isso não interessa, só para a gente saber a posição que ele está. Menos 1 elevado a 4, que é meu I, sempre falo, é o I, e o J, que é o 2. Apaguei ele, mas tudo bem. 4 mais 2, ok? Então, meu I e meu J, menos 1 elevado a 4 mais 2. Daí, eu tiro todo mundo dessa linha, e todo mundo da coluna e todo mundo agora dessa linha. Quem que ficou? Ficou 2, agora aqui eu tenho que riscar, 2, 4 e 5, ok? 5, 1, 2 e 6, 1, 3, onde eu estou riscando de azul, ok? Então, seria aí o cofator do A42, ok? Então, ele vai pegar esse valor, lembrando quando a soma dá um número positivo, dá um número ímpar, vai ser negativo. Lembrando que quando dá um número par, a soma dá sempre um número positivo. Soma ímpar, negativo, ok? Multiplica aí pelo determinante e a gente vai encontrar os cofatores. Então, todos esses aqui no final são cofatores, ok? Ó, cofator, 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 ok? Cofator. Estou usando o mousepad, eu estou usando
notebook, estou usando o mouse, então fica meio difícil para desenhar aqui. Mas enfim, tá aí como a gente acha os cofatores, beleza? Agora sim vem um assunto que eu queria falar, que é o assunto das matrizes inversas, ou seja, a matriz inversa. Símbolo da matriz inversa, m elevado a menos 1, ok? M elevado a menos 1, esse é o símbolo da matriz inversa. E a fórmula dela é essa aqui. A fórmula dela é essa aqui. Como que eu calculo a minha matriz inversa? Como que eu calculo? Sobre o determinante dessa matriz, que vai multiplicar pela a transposta dos cofatores. Lembrando que MC é a matriz de cofatores de M, ok? Por cada elemento. Bom, eu ia pegar uma matriz maior, mas assim, quero economizar o máximo de tempo. Depois vocês brincam à vontade aí, tem muita coisa na internet resolvido, muita coisa para resolver, só com a resposta. Aí vocês vão achar bastante recurso. Hoje, graças a Deus, existe internet, facilita a vida da gente para estudar. Bom, peguei um exemplo 3×3, ok? Então, se eu pegar, por exemplo, o determinante dessa matriz é simples, era só multiplicar aqui 2 vezes 3, 6, ok? Daí eu multiplico subindo vai ser sempre invertendo o sinal, negativo, para baixo positivo, ok? Ok? Positivo. Então, tem 2 vezes 3, 6, da onde eu tirei o 6. 1 vezes 1, menos 1, 6 menos 1 dá 5, é o meu determinante. A gente vai substituir esse determinante aqui, ó. Ok? 1 sobre 5. Cofatores, para calcular o determinante vai ser fácil, porque eu só vou cortar a linha que eu quero. Então, eu quero a primeira linha, cortar a primeira linha, cortou a primeira coluna, primeira linha. Daí, quem sobrou? 2, é a mesma coisa, cortava aqui. Quem sobrou 1, daí como primeira linha mais segunda coluna, dá 3. 3 é ímpar, então é menos 1, tá? Daí a gente vai fazer a transposta dela, que não vai mudar muita coisa. Seria 2 menos 1, que é esse menos 1. Menos 1 e 3. Mudou sim. Menos 1 e 3. Tá aqui. Menos 1 e 3. Bom, como que eu calculo? Esse 5, lembrando que é o determinante da matriz. Então, 1 sobre 5. Esse 2 menos 1 e 3 é minha matriz transposta de toda a matriz dos cofatores. Multipliquei e cheguei nesse valor. Interessante. Quando você for fazer exercício, você vai ver. Você vai achar uma matriz diagonal. Ok? Se eu multiplicar sempre a matriz inicial, que eu tinha minha M, pela M elevado a menos 1, pela matriz inversa, eu sempre vou chegar numa com diagonal 1. Ok? Beleza? Espero ter ajudado vocês. Boa sorte aí nas provas, concurso, que for. Meu contato segue aí, wallacejg@gmail.com. Ok? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer proposta aí, a gente está disponível. Lembrando aí que se for para dar aula, tem livre só no período da tarde e aos finais de semana, ok? Não faço questão de trabalhar no final de semana, feriado, mas enfim, tá aí. Espero que tenha gostado e espero que tenha facilitado aí a vida de vocês.